Então, queridos amigos, amados irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Só de uma coisa. Pedimos a Deus Pai, a espiritualidade, que fluidifique nossas águas, tanto essas aqui quanto aquelas lá, que cada um possa receber o medicamento necessário para si. Então, boa noite a todos. Boa noite. Que nós possamos, nessa noite de quinta, comungar na presença divina que é trazida até nós pelos benfeitores espirituais que se fazem presente. E eu trouxe um tema que me surgiu semana passada no estudo, né? Durante o estudo, alguns colegas de estudo levantaram algumas questões sobre os prazeres que temos, tanto na vida encarnada quanto desencarnada. E como alguns se perdem, né, nesses prazeres que nós temos temporariamente aqui na Terra. Então eu resolvi trazer esse tema para a gente abordar hoje, né? E para começar eu trouxe um texto do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, que é um dos livros de comentário do Evangelho, do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Logo ao prefácio desse livro, Emmanuel traz uma reflexão acerca da vida, da nossa relação com a matéria ou com a vida material. O texto tem por título Brilha a Vossa Luz, nos relembrando uma fala do próprio Mestre Jesus, que ele disse, encerrando o Sermão do Monte, ele se referindo aos discípulos, todos aqueles que despertam para uma consciência maior acerca da vida e das realidades imortais, ou seja, nós também somos discípulos, né? Ele nos diz, brilhe a vossa luz, nos relembrando o imperativo mais fundamental da vida, porque se a gente relembrar, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus também disse, haja luz, e a luz se fez. Então, fazer brilhar a luz e existir está intrinsecamente ligado. Viver é fazer brilhar a luz. Viver e fazer brilhar a luz está tão intrinsecamente ligado que quando a gente se aparta de querer fazer brilhar a nossa luz, a gente pode dizer que está se afastando da própria vida. Não por acaso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas em tese ele dizia isso para pessoas vivas. Ora, portanto, viver vai muito além do que simplesmente existir, cuidando das demandas fisiológicas do nosso corpo. Viver vai a muito além do que por hora podemos abarcar com os nossos estreitos sentidos. Então Emmanuel vem nos trazendo esse imperativo mais fundamental da vida, para que a gente possa analisar aonde estamos na nossa jornada evolutiva e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, nesse texto Brilha a Vossa Luz, que é do prefácio, ele começa dizendo assim: meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura um alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, Emmanuel já vem nos dizendo que aqui na terra, encarnado ou desencarnado, cada criatura vai procurar um alimento que mais lhe apraz, que mais lhe compraz. E é interessante, né? Porque a concepção espírita, ela nos traz uma concepção bem diferente acerca da vida, da relação nossa com a matéria. Porque a gente entende que está aqui para usufruir da matéria, mas de maneira consciente. E a gente já começa a entrar na visão panorâmica do espiritismo, né? E não quando a gente se afasta dessa condição de viver e progredir na matéria, a gente deixa de cumprir essa questão mais fundamental acerca da vida. E então Emmanuel nos traz já no começo desse livro para a gente refletir que durante a nossa vida encarnado, cada um de nós, cada ser aqui, não só nós, mas cada ser no planeta vai buscar o alimento que corresponde à sua posição evolutiva. Ele dá alguns exemplos da própria natureza. A abelha suga a flor,
o abutre reclama despojos. Então a gente percebe que mesmo dos animais na natureza, existe uma vasta imensidão de dietas, não é? A abelha, ela vai atrás do néctar da flor. É um dos alimentos mais nobres. A gente sabe que o mel produzido pelas abelhas, ele não se deteriora, né? É o único alimento que não se deteriora com o passar dos anos. Mas o abutre, ele reclama despojos, como diz aqui Emmanuel, ou seja, ele vai atrás de carcaça, de carniça, de alimentos podres. Então, só observando a nossa natureza, a gente vê que cada ser procura aquele alimento que ele acha, aos olhos dele, que mais vai lhe gerar prazer. E aí ele traz para o nosso conceito. O homem busca emoções, mas ainda no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Isso aqui é muito importante a gente parar para refletir. Porque quando ele fala dos animais, que cada um busca o alimento que mais lhe apraz, ele diz que nós, o homem, ele busca emoções. Então todo o prazer que nós vamos buscar na matéria é porque nos gera uma emoção. A pessoa que busca o reconhecimento, a pessoa que busca a riqueza, a pessoa que busca o prazer da alimentação, por exemplo. Tudo isso lhe gera uma emoção. É interessante a gente pensar nisso, porque a gente vai perceber que tipo de emoção tem nos conduzido no dia a dia. E ele diz assim: há sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Então, há criaturas que deliberadamente vão atrás daqueles alimentos mais rasteiros, por vontade própria, e muitas vezes durante séculos, porque a pessoa deixa a vida física e continua fora do corpo, atrás desse tipo de alimento, mais deteriorado. Lendo essa passagem, eu lembrei daquela, acho que é a mais rica das parábolas que Jesus nos trouxe, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que desceu à posição de comer as alfarrobas que os porcos comiam, até que ele lembrou: na casa de meu pai há um alimento farto a seus filhos. O que é isso senão aqueles que despertam para um tipo de alimento muito mais rico do que esses deteriorados que o mundo pode nos oferecer? Não por acaso, também nos disse Jesus, quando naquela passagem alegórica do Evangelho, que ele está com a mulher samaritana, e os discípulos vão até a cidade e trazem alimentos e oferecem a Jesus. E ele recusa, agradece e diz assim: eu tenho um alimento que vós ainda não conhecem, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vejam só, um espírito da estirpe de Jesus, que para nós não é um ser à parte na criação. A gente sabe que um dia chegaremos nesse estágio. Ele já se alimenta, se nutre de uma comunhão profunda com o Pai. Ele já não busca mais na matéria o alimento, os prazeres, a volúpia. Então a gente vê que existe uma gradação infinita entre aqueles espíritos mais rasteiros, que se deixam levar totalmente pela matéria, e espíritos como Cristo. E aí ele continua: suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sobre a qual se comprazem. Então essas pessoas que vão em busca somente do prazer material, que colocam isso acima de qualquer coisa, elas mesmas estão se nutrindo de pessimismos, e elas buscam nos outros, que os outros supram isso muitas vezes, como ele diz aqui, que eles pretendem construir senão a piedade alheia, a qual se comprazem. E aí ele traz alguns exemplos. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo, de que se alimentam. Então tem aqueles que
eles não conseguem ter seriedade em nada. Às vezes um assunto mais grave está sendo tratado, que tem a ver com a nação, alguma coisa, e ela sempre descamba para a gargalhada, para o comentário infeliz. Não que o bom humor sadio não seja bom, né? Como diz Leon Denis, é a saúde da alma. Mas a pessoa que conserva o tempo todo essa posição de ironia, de piada, de sarcasmo, isso também não é bom para o espírito. E ele diz: observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Então tem aquelas pessoas que ficam só discutindo coisas que em nada os edifiquem. Tudo para eles é simplesmente comentários acerca dos outros, acerca do que acontece, mas nada que vá edificá-los, nada que vá ajudá-los na sua caminhada espiritual. Então eles ficam sustentando, né, essas contradições, eles gostam de se impor, né, as suas ideias aos outros. E ele continua: reparamos os temperamentos enfermiços, que sorvem tóxicos intelectuais, em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Então ele diz aqui que tem aqueles que por vontade própria só se alimentam, só se nutrem de coisas negativas, seja por meio de uma rede social, seja por meio de um livro, seja por meio da televisão. Ela só olha desgraça o tempo todo. É aquela pessoa que só vê o negativo. E como ele termina aqui, né, que eles estão tragando envenenado licor, ou seja, eles estão envenenando a própria alma de negatividade. Então eles só conseguem ver o negativo em volta deles. E ele diz assim: nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insolamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. Então, tem criaturas que elas vão sentir prazer em tudo isso que Emmanuel disse aqui, né? No insulamento, no prazer barato, na revolta, nos conflitos, de cálculos aqui no sentido das coisas materiais, né? O dinheiro, aflições e mentiras. Então tem espíritos que eles sentem prazer na mentira, né? Como ele disse aqui, nas aflições, em se vitimizar. E aí ele diz assim: o discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então, apesar de termos todas essas gradações de espíritos mais baixos, aquele que já se nutre de uma comunhão com Jesus, com Deus, ele não vai se perder nesses caminhos, porque ele entende que ele é um instrumento de Jesus para espalhar amor. Então ele não mais se perde nessas questões tão vis, esses alimentos tão deteriorados, né? E é importante a gente refletir sobre isso, porque essa primeira parte que a gente viu, porque Kardec, em várias partes, a gente vai ver, do Livro dos Espíritos, ele aborda sobre isso. Praticamente o Livro dos Espíritos, ele nos ensina a viver da melhor maneira para que a gente possa levar as melhores virtudes que a gente puder acumular nessa vida para a vida espiritual. E aí lá na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 967, Kardec vai falar dessa gradação entre os espíritos bons e espíritos maus. Ele faz praticamente uma escala espírita, e ele diz assim: em conhecerem todas as coisas e não... em que consiste a felicidade dos espíritos bons? E ele diz: em conhecerem todas as coisas e não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças dos homens. O amor que os une é a fonte suprema de felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem,
Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcionada à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Então, entre os bons e os maus há uma infinidade de gradações. E o que vai determinar o que cada um, se ele está na posição de bom ou mal, é os prazeres que ele busca no mundo. Então, a gente percebe que é importante fazermos essa reflexão sobre quais prazeres nós temos buscado no mundo. Se são os prazeres mais materiais, da alimentação, do sexo, do reconhecimento, do dinheiro, porque vai ser um farol para nós, um guia para saber se nós estamos no caminho certo. É um indicativo do estado evolutivo do espírito. E aí a gente se pergunta, tá, mas e quais são os prazeres, aquilo que gera prazer, que eleva o espírito? Jesus lá nos disse, o amar, o servir, o doar-se. E a gente conhece muitas pessoas assim, que no trabalho, elas trabalham com excelência em prol de alguém, do outro. Geralmente na área da saúde a gente tem muitas pessoas assim, que dão o seu melhor pelos outros. Às vezes nem é exigido tanto, mas elas se esforçam muito. Isso já denota a posição evolutiva daquela pessoa, que ela se sente bem fazendo o bem, enquanto outros vão se sentir bem procurando reconhecimento, procurando prazer barato, como Emmanuel diz aqui. Aí lá na questão 907 e 908 do Livro dos Espíritos também, Kardec vai falar sobre essas paixões. E ele diz assim, ele faz a pergunta aos espíritos benevolentes: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então Kardec pergunta, né? Será que as paixões são más? As paixões na Terra são más, todas elas? E os espíritos respondem, não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-la a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então as paixões em si, elas não são más. Na verdade, elas têm até um porquê, as paixões aqui na Terra, para incentivar o homem a evoluir. Ela trabalha então, as paixões trabalham em prol da lei da evolução. Porque se não tivessem as paixões nessas coisas, o homem talvez nem se sentiria instigado a consegui-las, a ir atrás delas. Mas ele diz aqui, ó, o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, é um abuso. Não é ruim a gente buscar o prazer da alimentação, do sexo, do reconhecimento, do dinheiro, né? O problema está no excesso, aquela pessoa que ela adoece atrás disso. Ela não para refletir até onde isso lhe faz bem e quando passa disso, quando passa a prejudicar a vida dela. E na questão 908, Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem: as paixões são como um corcel. Corcel aqui não é o carro, é um cavalo. O corcel é o cavalo quando ele cresce selvagem na natureza. Então ele diz, as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la, e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Veja só que interessante, as paixões, elas são boas desde que você as domine, não deixe elas te dominarem. É interessante, né? Porque Paulo tem uma fala no livro de Romanos, se eu não me engano, que ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Geralmente a gente só ouve citar a primeira parte, né?
todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas tem a segunda parte, tão luminosa quanto a primeira. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, todas as coisas na matéria, qualquer paixão na matéria, sim, a gente pode usufruir delas, mas a gente não pode deixar elas nos dominarem. É interessante porque quando a gente pensa nisso, nesses vícios que a gente observa no dia a dia, esses vícios mais gritantes, por exemplo, como com drogas ilícitas, não é? Como as pessoas se deixam dominar ao ponto de deixar elas mesmas de lado. Elas estão se prejudicando a si mesmas, seu próprio corpo, o próprio veículo físico, e não conseguem deixar de lado. Como o cigarro. Todo mundo sabe que o cigarro causa câncer, que causa muitos males, mas a pessoa não deixa, não consegue abandonar. A bebida, quando é em excesso. E é bom abrir um parênteses aqui para vocês, que como alguém da área da saúde que tem conhecimento, beber só aos finais de semana, todos os finais de semana, também é dependência. Se a pessoa ela não consegue passar um final de semana sem beber, ou ela atrela a felicidade, o descanso dela à bebida, ela é dependente. Para a saúde, ela já é considerada dependente. Então, é importante a gente refletir sobre isso, tá, pessoal? E aí, então a gente vê que as paixões, elas não são totalmente más, né? E aí lá na questão 712, do Livro dos Espíritos, o Kardec vai tratar sobre o gozo dos bens terrenos, é o título do capítulo. Lá na questão 712, ele pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos nos bens materiais? Ele ficou curioso, né? Por que os prazeres da matéria, né, geram tanta paixões nos homens? E ele faz essa pergunta. E os Espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então eles trazem para nós duas coisas, né, que os gozos terrenos nos proporcionam. O primeiro é instigar o homem a cumprir a missão dele, né, porque se não tivesse esses prazeres, o homem não se sentiria instigado a procurar, né, a tentar cada vez mais evoluir. E a segunda é para experimentá-lo, ou seja, através de várias e várias encarnações, o homem vai sendo experimentado pela matéria. A matéria vai experimentando ele. Por isso que a gente nasce uma hora com muitas posses, outra sem nada, uma hora com um corpo muito bonito, um corpo muito feio, uma hora com muitas posses, outra hora sem nada, uma hora com prestígio, outro não. Ou seja, a matéria vai experimentando, nos experimentando. E Kardec aí pergunta na questão, na mesma questão, só que a 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Kardec pergunta, né? Se a matéria tenta tanto o homem, qual que é o objetivo dela? E eles dizem assim: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, o homem, ele vai sendo experimentado pela matéria e ele vai desenvolvendo a razão. E razão não é só o racional. Porque quando a gente para pensar lá na matemática mais fundamental, um número dividido sobre outro é uma razão. Ou seja, um senso de proporcionalidade. É isso que os espíritos pedem de nós. Eu acho que a melhor palavra que se encaixa aqui é uma que até é uma das virtudes cardinais, que é muito pouco falada, mas é muito importante para nós encarnado aqui, que é a temperança. O próprio nome é sugestivo, né? A temperança vem de tempero. O tempero, quando falta, a gente sente, quando é demais, a gente sente também. Então é a justa medida das coisas. A matéria apresenta tantas tentações e ela nos experimenta através de tantas vidas para o homem desenvolver a justa medida das coisas. Não usar de mais e nem de menos. Não ser 8 ou 80. Não assim, eu como 5 bolos ou não como nenhuma fatia de bolo.
ou eu faço sexo simplesmente por prazer, sem nenhuma consequência, sem nenhuma responsabilidade, eu não faço sexo. Né? Então, ou eu busco o dinheiro, o reconhecimento de maneira desmedida, passando por cima de todo mundo, ou não me entrego a nenhum esforço. Não é isso. Eles pedem para nós um senso de proporcionalidade. Exigir aquilo da matéria que nos faz bem, que nos incentive a evolução, a melhora, mas não dar tudo de nós em troca disso. E é muito o contrário do que a gente vê no mundo hoje, né? A gente comentava hoje no estudo, a gente estava comentando sobre essa questão de bens materiais, e aí eu comentei, vocês já repararam que as pessoas, geralmente quando a pessoa quer muito uma coisa, né? Seja reconhecimento, fama, geralmente é um obsessor que atende, e todo mundo ficou, porque eu falei assim, porque vocês já viram como essa pessoa passa a se comportar no momento que ela ganha fama ou muito dinheiro? Ela se perde totalmente. A gente vê muitas pessoas que cresceram muito na vida, que conseguiram reconhecimento, dinheiro, e que hoje estão com depressão, ou estão com a família destruída. Então, assim, o que a matéria pede de nós é isso, desenvolver a razão, através de tantas e tantas existências, uma hora com muito, uma hora com pouco, nós vamos achando essa justa medida das coisas. Então, nós vamos na questão 713 agora, que a gente já entendeu o porquê, né, dessas tentações da matéria e como que a gente deve desenvolver esse senso de proporcionalidade. E aí Kardec pergunta assim, traçou a natureza limites aos gozos? Então o Kardec, já entendemos, né, que isso é para nos experimentar, para desenvolvermos a razão e que demonstra o estado evolutivo que nós estamos, mas será que há um limite o que a gente pode atingir na matéria? E os Espíritos dizem, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, os Espíritos respondem a Kardec, sim, tem um limite que o homem pode atingir. E quando ele ultrapassa esse limite, ele pune a si mesmo. Vocês observem a pessoa que se entrega ao prazer, por exemplo, da alimentação desmedida. Ele começa a punir a ele mesmo, porque o corpo dele começa a desenvolver uma série de doenças, né? Então a pessoa, ela começa a punir a si mesma. Você pode olhar qualquer tipo de vício, seja bebida, cigarro, drogas ilícitas, a pessoa começa a punir a si mesmo. Por quê? Porque o nosso veículo físico, ele tem um limite do que ele pode processar. Quando a gente ultrapassa esse limite, nós estamos castigando a nós mesmos, causando o nosso próprio mal. Então, esse é o único limite que Deus nos impôs, o limite que a gente pode usufruir. E na questão 714 ele continua. E que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos? Então, o Kardec pergunta, né, e o que a gente deve pensar dessas pessoas que ostentam no mais alto grau todos esses prazeres que a matéria pode proporcionar? Que a gente vê muito hoje em dia essa ostentação desmedida, né? Por parte de muitas pessoas, assim. E aí os Espíritos respondem, essa resposta até bem forte. Eles dizem assim, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto da morte está. Forte, né? Então essas pessoas que ostentam esses prazeres do mais alto grau, ele diz, mais digno de lástima do que de inveja. Essas pessoas que vivem só para a matéria, que o prazer delas está somente no mundo físico. E falando agora aqui, eu lembrei daquela passagem, é a parábola daquele homem cujos campos produziram muito. E ele pensa assim, meus campos produziram muito, o que farei? Já sei o que farei, aumentarei os meus celeiros e guardarei tudo. E então direi à minha alma,
goza, pois tem muitos bens, descansa, não precisa mais trabalhar. E Jesus lhe diz lá no imo da consciência: louco, ainda hoje te pedirei a tua alma, e o que tens ajuntado, o que fará? Então a resposta dos Espíritos é bem isso. Aquele que ostenta esses bens no mais alto grau, uma voz ecoa na mente dele, dizendo: louco, quando chamar a tua alma, quando esse mundo reclamar o teu corpo, o que vai ser de ti? Que bens terá na vida espiritual? Em que se regozijará a tua alma? Forte, né? A resposta dos Espíritos. E aí Kardec continua perguntando: perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Então não só a pessoa ela está deteriorando o próprio corpo físico, mas também o próprio espírito, a morte moral da criatura. E é interessante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente fica meio desanimado por não atingir os nossos objetivos, né, na vida. A gente quer também ter o prazer na matéria, como a gente viu aqui, que é para nos instigar à evolução. Mas essas pessoas que ostentam no mais alto grau, a gente percebe que, como os Espíritos disseram aqui, se a vida deles é totalmente voltada para a matéria, essa vida, ela não pode ser uma vida totalmente feliz. Porque quando a pessoa deixar esse mundo, o que ela vai levar com ela? Por isso que Jesus dizia: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrompe e os ladrões pilham. Ajunteis tesouros no céu, onde os ladrões não roubam, não pilham e a traça não corrói. Porque onde estará o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Onde é que está o nosso coração hoje? Será que está voltado para Jesus, para as realidades imortais? Será que no meu dia a dia eu me volto para Deus, para Jesus? Eu sinto prazer no servir, no amar, no doar-se? Ou eu só sinto prazer na comida, no sexo, no dinheiro, na ostentação dos bens materiais? É uma reflexão que a gente deve fazer todos os dias. Então a gente para pensar nessas questões, porque é muito importante a gente refletir nisso diariamente. E eu trouxe algumas reflexões finais. Por exemplo, na carta do Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13, onde Paulo diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. E aquele que vive somente para a matéria, diria-nos Emmanuel, enxerga somente o que está morto ou o que irá morrer. Já pararam para pensar nisso? Tudo que existe na matéria ou está morto ou vai morrer. Tudo que existe, físico, uma hora vai se deteriorar. Sejam construções, posses, dinheiro, governos, a beleza física. Aquele que vive só para a matéria, ele enxerga só o que está morto ou o que vai morrer. É forte, né? Mas aquele que vive para o Espírito está construindo algo imperecível, que ele vai levar daqui para diante, para a eternidade. E Paulo também aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, ele diz assim: quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Então, Paulo nos convida a analisar a natureza da nossa sementeira. O que nós estamos semeando hoje?
para colher amanhã? Estamos semeando amor ao próximo? Humildade, benevolência, paciência, indulgência, perdão? Ou nós estamos semeando só na carne, só no mundo físico? Porque quando Jesus diz para a gente acumular tesouros no céu, quais são os tesouros do céu? É tudo aquilo que sobrevive à nossa consciência. E o que a gente vai levar na nossa consciência? Os conhecimentos que a gente adquiriu, as experiências, nenhuma experiência é perdida, os nossos amores, os nossos familiares, aqueles que a gente quer bem, os nossos amigos, e também as nossas virtudes, que aqui já foram citadas: humildade, caridade, paciência, a mansidão. Tudo isso a gente vai levar. E por que a gente perde tanto tempo com coisas que a gente não vai levar? Às vezes a gente compromete todas essas virtudes em detrimento de uma coisa que vai ficar aqui. Quantas pessoas não vivem um estresse diário atrás daquilo que os enferma, que os deixa doente? Esse estresse para querer conseguir as coisas materiais nos adoece. E aí a pessoa deixa de ser indulgente, deixa de ser paciente, deixa de ter resignação. Então a matéria, a gente tem que levar isso. A coisa mais importante que você pode levar hoje dessa palestra é: a matéria, ela é boa, ela serve para nos experimentar, ela tem um porquê. Eu devo buscar a conquista dos bens materiais, mas não passando por cima, às vezes, de mim mesmo, das minhas virtudes, do amor ao próximo. Então, que a gente possa refletir qual a natureza da nossa sementeira. Será que estamos buscando os prazeres da matéria ou os prazeres da vida imortal? Analisando, a gente vai perceber que a gente está fazendo brilhar a nossa luz. Como Jesus disse: faça brilhar a vossa luz. E assim, analisando, a gente vai saber se estamos construindo nosso cativeiro à sombra ou a nossa libertação para a luz. Eu quis trazer esse tema, né, porque teve uma discussão no último estudo da semana passada. Eu achei interessante abordar, porque a gente está lendo o livro Vinha de Luz, né? Ele que faz a abertura, e justamente no prefácio desse livro é tratado sobre isso, sobre os prazeres, tanto na carne quanto os prazeres do espírito. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje, todos que estão aqui vão refletir bastante. E não se preocupem como levaram a vida até agora. Como bem diz Emmanuel, mais vale um dia bem vivido com Jesus do que 100 anos vividos sem Ele. Então, já a gente... E temos o nosso pensamento aí. Isso. Essa é uma frase do Chico, né? Que é, assim, uma que a gente deveria olhar todo dia. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora e fazer um novo fim. Então, começando hoje a refletir, e claro que a gente não vai mudar de uma hora para outra, exige esforço diário, aplicação diária. Às vezes a gente dá uma resbalada, né? Às vezes alguém chega e comenta uma coisa: tu viu fulano? Pois é, não sei o quê. Aí depois tu para e pensa: vixe, não devia ter falado isso. Né? Porque a gente ainda somos espíritos recém-saídos da animalidade. O instinto é muito forte ainda em nós. E o instinto quer o prazer imediato. Né? Então a gente, às vezes, age até sem pensar. Um bom exemplo é o celular hoje em dia. Quantas pessoas tiram do bolso, destravam e estão rolando o feed sem nem pensar no que estão fazendo? É automático. E as pessoas às vezes perdem horas e horas ali. A pessoa, se ela parar para analisar, ela não sabe nem como ela tirou do bolso e destravou a tela. É tão automático que é hoje em dia. Então a gente é assim. A gente faz coisas por memória muscular às vezes. Então exige esforço de nós, de cada um de nós. Mas só esse esforço, mesmo que a gente não mude, os benfeitores espirituais dizem que só o esforço em tentar mudar já é o suficiente. Já é o suficiente. Não que a gente deva ficar só no esforço, tá? Se a gente conseguir mudar, a gente muda.
Mas eu vou fazer a prece de encerramento hoje, que me pediram. Então eu vou convidar os irmãos a fecharem os olhos e levarem o pensamento a Deus. Senhor, concede-nos a consciência de nossos muitos erros. Não nos consintas viver iludido a nosso próprio respeito. Que tenhamos suficiente lucidez para saber quem somos. Que consigamos, mais que os outros, detectar as fragilidades que nos são comuns. Dá-nos a tua força para que possamos superar-nos, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz, a luta que nos aflige. Que sejamos sempre sinceros em nossos propósitos, humilde em nossas atitudes, verdadeiro em nossas palavras e fiel aos nossos compromissos. Senhor, não nos deixeis entregue em vigilância e ao assédio do mal. Sê nosso abrigo e nossa inspiração. Que assim seja. Que assim seja. Agora a gente vai passar por paz para aqueles que se sentirem necessitados.